Eu converso agora com o Paulo Menezes, ele é coordenador de controle de doenças da Secretaria Estadual da Saúde, membro do Centro de Contingência de Coronavírus de São Paulo e também professor da USP, médico, professor de Medicina Preventiva da USP de São Paulo. Paulo, muito obrigada por atender a educadora. Bom dia. E já vou fazer então a primeira pergunta. Nesta quarta-feira, o governador João Dória anunciou a extensão da quarentena a partir de 1º de junho, mas com flexibilização de alguns setores. O que a gente pode falar para a população que já está com dificuldade de manter o isolamento e agora com esta abertura, a tendência, obviamente, é que as pessoas vão mais para as ruas, enfim. É preciso cuidados redobrados em termos de higiene, segurança, máscara, álcool em gel? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com você, com os ouvintes. O fato de ser possível flexibilizar e permitir a atividade de alguns setores que tinham sua atividade totalmente suspensa, não significa que nós devemos relaxar de forma alguma. O vírus continua circulando, a epidemia continua importante em todas as regiões, e é preciso que as pessoas continuem tomando todos os cuidados que vinham tomando até agora. O que vai ser possível é que alguns setores que estavam completamente fechados retomem um nível de atividade, mas com muito cuidado, com protocolos de distanciamento. A gente sabe que o estado de São Paulo é o epicentro da crise no país, a cidade de São Paulo também, mas pelo menos aqui em Limeira a gente verificou este avanço. Aqui na nossa cidade, o prefeito trata a doença ainda como controlada, temos 169 casos e 5 óbitos. Só que nos boletins diários a gente percebia que aumentava 1 ou 2 casos por dia. Agora aumentam 10, 9. Então, isso é realmente uma tendência do chamado pico da doença? Exatamente. Em Limeira, eu acho que é um bom exemplo de como a epidemia está ativa. Então, há um aumento diário no número de casos, mas ele, felizmente, é um aumento discreto, controlado, em função da quarentena, do distanciamento social obtido. Então, aqui a gente tem uma balança entre permitir com que áreas que estavam completamente fechadas retomem algum nível de atividade econômica, mas sempre monitorando a evolução da epidemia. E se nós observarmos que na região o número de casos por dia continua aumentando de forma importante, vai ser necessário medidas mais restritivas novamente. Professor, o senhor é médico. Quando a gente fala desse vírus, como que a gente pode entendê-lo? Faço um exemplo. Todo ano a gente pega a gripe. A gente fica resfriado, a gente tem uma dor de garganta, tem uma febre. Isso vai acontecer com o coronavírus? Porque a gente fala muito sobre quando esta fase passar, quando tudo voltar ao normal. Mas e aí? Em 2021, vai ter coronavírus novamente? Toda essa preocupação vai voltar? Como é que a comunidade científica, os pesquisadores, os médicos entendem a doença? Ela vai sempre existir ou quando surgir de repente uma vacina, tudo pode ficar mais tranquilo? Nós não temos ainda tratamentos de fato eficientes para quem tem esses quadros mais graves. Existe muita pesquisa nesse sentido e eu acredito que talvez ainda esse ano nós tenhamos boas novidades nesse sentido. E a vacina? Existem também muitos grupos e centros tentando desenvolver vacinas efetivas e seguras, mas vai demorar um tempo para que a vacina esteja disponível para as populações de todos os países. Então, a perspectiva que nós temos é de conviver com o vírus por um bom tempo. Nós vamos ter que aprender a viver com o distanciamento, com o uso de máscara, fazendo a higienização e vamos poder retomar várias atividades progressivamente, mas não como a gente vinha fazendo até a pandemia chegar. Professor, é comprovado, ou porque a gente lê muito sobre isso, de quem pegou o coronavírus uma vez não pega novamente, já tem essa resposta?
Não, não temos essa resposta ainda. Existem alguns casos descritos de pessoas que tiveram uma segunda infecção. Não está claro se foi o mesmo vírus que permaneceu no corpo do indivíduo ou se foi um novo vírus que essas pessoas adquiriram. A vacina é a única forma da gente garantir que esta situação de pandemia, esta situação de crise não volte? A vacina, a nossa esperança, a expectativa é de que a vacina permita nós termos um nível de atividade mais próximo do que a gente tinha antes. Acho que o mundo está se transformando, estamos todos aprendendo com essa pandemia e acredito que o mundo vai funcionar de uma outra forma daqui para frente, para muitas coisas.